Fala, patriotas! Sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Isso nos ajuda demais para o nosso crescimento na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente da revista Oeste. Jurista portuguesa rasga o verbo sobre a maquiagem de Moraes ao Banco Master. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista Oeste na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Prisão preventiva de Jair Bolsonaro, ainda nas primeiras horas do último sábado, ligou a luz amarela em muitos juristas, dentro e fora do Brasil. Em Portugal, a advogada Rita Rocha, especialista em direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, publicou um vídeo nas redes sociais. Para ela, a ordem de Alexandre de Moraes tem dois objetivos principais: tirar o foco do Banco Master, cujo escândalo tem envolvimento da esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, e amedrontar o cidadão brasileiro. Isto não é mais do que uma cortina de fumo para aquilo que se passa no Brasil nos últimos dias, o que se passou no Brasil nos últimos dias com a prisão do dono de um banco, que era um banco que trabalhava para as organizações criminosas, e dono esse que é representado pela mulher do ministro Alexandre de Moraes. O objetivo destas ações é precisamente desmoralizar o povo, manter o povo amedrontado, criar uma sensação de desânimo, no fundo de ponto final. Não é mais do que isso. Fabi, tá então, jurista portuguesa Rita Rocha, o nome dela, também aí debatendo tudo que vem acontecendo nos últimos meses no nosso país, especificamente nesse último final de semana. Agora é curioso, Fabi, o escândalo do Banco Master estourou na semana passada, um baita do escândalo, repito aqui para nossa audiência, o nome da Vivi Barsi, esposa do Alexandre de Moraes, também sancionada, ela também está dentro da lista Magnitsky, também sancionada, portanto, aparece nesse escândalo que ainda está sendo investigado. Curiosamente, na sequência, o ex-presidente entra aí nessa prisão preventiva, sai, portanto, da domiciliar e vai para essa preventiva. Vários juristas alertas, né? Parece que só aqui no Brasil que só uma parte que está atenta. A OAB, por exemplo, parece que não está enxergando nada disso. Os meios de ação realmente dominados, né? A gente não tem nenhuma instituição livre o bastante para dizer essas verdades, como disse aí a jurista portuguesa, né? É importante isso. A questão do Banco Master é real, é verídica e realmente vai trazer prejuízo para vários poderosos no Brasil, sejam políticos, sejam investidores, é gente ligada até ao centrão, né, propriamente dito, que está ali, né, naquele aquela condição ali de envolvidos ao Banco Master. Então, a gente precisa prestar atenção, mas eu acho que, considerando que o presidente Bolsonaro é uma questão importantíssima, né, o que está sendo feito da vida dele, as consequências de uma prisão preventiva ilegal na saúde dele, eu não creio que seja somente uma questão de cortina de fumaça. Era o plano já prometido pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou tudo com muita pressa. Inclusive, não conseguiram esperar a conclusão dos recursos na ação que ele foi, então, condenado, né? Foram lá, a pressa foi tanta para realmente trazer um assunto e mostrar ao mundo inteiro as ilegalidades do Brasil, porque eu tenho certeza que, olhando isso com um pouco mais de cuidado, todos no mundo poderão realmente ver que a questão de juízo do presidente Bolsonaro foi provocada por uma constante perseguição dos órgãos aí institucionais, tanto da PGR, Polícia Federal, e propriamente aí do Supremo Tribunal Federal. Então, isso acaba ligando uma coisa na outra, não são coisas separadas. O Brasil está à mercê de um grupo de criminosos que estão no poder. José, é interessante porque o ex-presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, no começo do ano deu uma série de declarações dizendo que ele queria que esse processo do Bolsonaro fosse encerrado em novembro. A gente precisa ressaltar aqui que essa prisão preventiva dele não tem relação
com esse julgamento sobre a suposta trama golpista, tem relação, na verdade, com o impedimento da justiça, tem relação com aquele processo do Eduardo Bolsonaro que está fora do nosso país. Mas é interessante que justamente em novembro, assim como tinha pedido, assim como era o desejo do Barroso, aconteceu então a prisão preventiva do ex-presidente. Quero puxar aqui também, Josi, quero te ouvir a respeito, a questão de amedrontar o povo, né? Porque é um sintoma realmente de regimes tirânicos, fica todo mundo preso nessa espiral de silêncio, tendo em vista aí o que esses poderosos vêm fazendo com o nosso país. Correto, Geise. Assim, isso prova, né? Vamos lá, é o que eu falei no sábado. Não se trata da questão da prisão em si, do momento agora, Bolsonaro na cadeia e tudo mais. Se trata, repito, da maior oposição do governo, do maior líder de direita, tá? Gostemos ou não do bolsonarismo, a gente sabe do número de defeitos que tem, mas isso é um relato claro, tá sendo cravado na história claramente que a partir de agora se abriu o precedente, desde sua prisão domiciliar. Olha só, político da oposição, que não é do sistema, e aí eu falo do sistema centrão e esquerda, tá? Se você ousar fazer qualquer coisa similar ao que fez o Jair Bolsonaro, você entrará no mesmo rol de punições, de sanções. Porque todos esses julgamentos, gente, todas essas decisões ilegais, elas viram jurisprudência. Então, aberrações que sejam, elas viram jurisprudência e se tornam o amparo, a coluna jurídica, onde outros juristas mal formados e como que eu vou dizer, amparados pela OAB, vão se basear, vão se deleitar. Então isso que é o perigo maior. As pessoas não estão comemorando a prisão do Jair Bolsonaro, tô nem aí, seja Lula, seja Bolsonaro, os dois têm que ir para a cadeia. Não tem a menor noção de qual foi o processo e a motivação de um que foi para a cadeia e foi descondenado, enquanto o outro sequer possui crime conforme legislação ou Constituição. Então não é sobre Bolsonaro, não é sobre 2025, não é sobre a nossa década, é sobre o sistema jurídico e político que está se instaurando e que vai aí coordenar o futuro de todos os nossos filhos e netos que permanecerem neste país. Entendem? Então daqui para frente, qual a chance de ter um candidato da terceira via, um novo CEO, a nova direita desvinculada do bolsonarismo, porque eu tenho nojinho, não é mesmo? Qual a chance desse candidato se opor ao sistema atual? Se opor, ter condições, ter poder de enfrentar o sistema político-jurídico atual no país? Me digam, quem? Se as pessoas acham que Bolsonaro fracassou, que ele foi um fraco, que o bolsonarismo estragou a direita, imaginem sem o bolsonarismo. E aí eu tô aqui, claro, não querendo jogar uma maldição para este país, eu quero que seja o contrário, por favor, eu torço para que seja o contrário. Mas como que a gente não tem essa predição com o atual sistema, da rapidez que isso se desencadeou? Então, assim, repito, vamos, infelizmente, viver para assistir o que vai acontecer. Né? E aí, repito, e resumo e finalizo. Quem virá para ter colhões de enfrentar o autoritarismo atual? Porque se há alguém que diga que hoje no Brasil não há autoritarismo, não há o poder concentrado em um grupo de pessoas ou em um juiz, me perdoe, tem sérios problemas de cognição mental ou é petista, esquerdista, comunista, o que na prática significa a mesma coisa.